E aí pessoal, beleza? Gabigol aqui na área, chegando com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Tottenham, que acabou de trazer o brasileiro Richarlison e está chamando muita atenção nessa janela de transferência, não somente pelo Richarlison. Time que vai jogar a Champions League novamente, já foi finalista com a equipe do Liverpool, com o Maurício Pão Quentinho, que já está para ir embora da equipe do Paris Saint-Germain. Inclusive tem vídeo aí, vou deixar aqui no card para quem não assistiu. Vou falar de trade esportivo e vou falar de futebol também, assim como vários conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, se você já é de trade esportivo e já está acostumado, seja bem-vindo novamente. Caso você ainda não conheça o canal do Fala Gabica, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, fala de futebol e trade esportivo como eu já citei. E no segundo link na descrição, caso você queira conhecer um pouquinho mais essa atividade, a gente tem curso gratuito lá na plataforma de cursos LearningBet. Tem curso pago avançado, mas tem curso básico para você que quer saber aí o início, né? Como que funciona esse meio de trade esportivo e também das apostas esportivas. Segundo link na descrição. E o primeiro, você cria sua conta na Betfair, que ajuda demais aí o nosso canal a continuar com esse conteúdo gratuito aqui para vocês, beleza? Bom, vamos começar então falando sobre o Tottenham. Primeiro ponto, o Tottenham foi quarto colocado, como eu já citei aí da Premier League, volta à Champions League, ficou um pouco à frente do Arsenal. Cheguei a fazer um vídeo quando o Antônio Conte chegou na equipe do Tottenham e eu já citava, eu gosto muito do estilo do Antônio Conte, é um técnico vencedor, principalmente em ligas, e o Tottenham, claro, joga a Premier League, vai ser difícil ver o Tottenham vencer a Premier League, talvez na próxima temporada, não, mas eu acredito que o time vem trabalhando para chegar a este ponto no futuro, ainda acho que City e Liverpool estão à frente e obviamente o Chelsea também. Sobre reforços, primeiro semestre da temporada 21-22 foi um pouquinho complicado ainda a adaptação do Conte, mas no segundo ele já trouxe peças-chave que ajudaram bastante, que foi quem? O Christian Romero, o Rodrigo Bentancur, que como vocês estão vendo na Premier League da temporada passada, teve a terceira melhor nota média aí de desempenho, cara, só atrás de Harry Kane e Heung-min-Son, muita coisa. E o Kulusevski foi muito bem nessa segundo semestre de temporada. Ambos, curiosamente, vieram da equipe da Juventus, assim como o Cristian Romero também veio da Atalanta, mas tem passagem pela equipe da Juve. Fortaleceu bastante no sistema defensivo, lembrando que o Conte joga com 3 zagueiros. E qual que é o estilo de jogo do Tottenham, para a gente entender que até de certa forma é difícil você trabalhar a favor do Tottenham no trade esportivo, dependendo dos seus critérios de entrada. É um time que ele ataca muito mais o seu adversário quando ele não tem a bola, né? Dificilmente ele faz os ataques posicionais, que é quando a equipe recua, né? O adversário recua, né? De uma forma meio grotesca de citar, e aí ele vai trocando mais passes, tentando encontrar os espaços. Mas se a gente, um exemplo claro de como que o Tottenham joga, foi aquele jogo do Manchester City. Eles agridem muito, atacam muito espaço e são extremamente certeiros também nas suas finalizações. Não à toa, eu vi várias partidas da equipe do Tottenham que eles atacaram pouquíssimas vezes e teve um desempenho muito alto em resolução em gol, ou seja, de aproveitamento mesmo. Não é um time que precisa de 20 chances para fazer um gol, não. Se ele tiver 3, talvez ele consiga fazer 2. Por quê? Porque normalmente pega o adversário no contra-ataque, pega o adversário com mais espaço, aquela bola nas costas, o Heung-min-Son muito veloz, por vezes o Harry Kane sendo o arco e o Son sendo a flecha, né? Ou seja, o Harry Kane dando assistência, o Son atacando o espaço. E, querendo ou não, né, quando pega esse tipo de condição, acaba tendo mais espaço e mais tranquilidade para poder finalizar, né? Aquela finalização mais prensada, quando a equipe está lá recuadinha. Então o Tottenham trabalha muito dessa forma. Até para corroborar esse pensamento, essa aqui é a página do WhoScored, para quem não conhece, e é bem legal para conhecer. Aqui primeiro, né, mostrando os números do Harry Kane, até que vai ser importante na nossa análise quando eu trazer o campinho. Ó. O Harry Kane foi o principal assistente da equipe do Tottenham na temporada, seguido do Kulusevski com 8. Então, cara, quem pensa que o Harry Kane é um 9, somente um 9? Não, o Harry Kane é muito mais que isso. Por vezes ele joga bastante recuado, né? Recua para o Heung-min-Son atacar o espaço. Hoje o Kulusevski e Richarlison cabe aí dessa forma, hein? Não acredito que o Richarlison vai brigar com vaga direta pelo Harry Kane, não. E aí, para você conhecer um pouquinho as características, isso vale como dica para várias equipes e vários campeonatos. Aqui eles têm um quadro bem legal,
que eles falam sobre as forças e fraquezas das equipes. E é muito completo. Ó, vocês vão perceber que tudo que eu citei aqui, isso eu conhecendo a equipe do Tottenham, eles também colocam aqui, ó, tá vendo? Ó, criando chances, né, em jogadas com espaço, né, ou seja, atacando espaço. Deixa eu até traduzir aqui para o português. Aí, ó, usando bolas em profundidade, ou seja, atacando espaço. Eles são muito bons criando chances de gol, e de fato, foi o que eu citei. Atacando pelas laterais, de um lado tem o Heung-min-son, do outro lado Kulusevski, ainda o Lucas Moura também. Finalizando chances de gol, aquilo que eu citei também sobre as poucas finalizações, mas convertendo bastante isso em gol. Contra-ataques, normalmente o Tottenham, principalmente pela característica do Kane, recua e avança sempre no contra-ataque ou em transição ofensiva. E protegendo a baliza. Esse aqui eu já não concordo tanto, tá? Por que eu não concordo tanto? Eu acho que o Tottenham, apesar de não ter tido um desempenho ruim em gols sofridos na Premier League, muitos jogos eles deram bastante espaço, né, para equipes de qualidade inferior, sabe? Então eu acho que isso é uma questão que o Tottenham precisa melhorar. Muito dos bons números é por conta do Lloris. O Lloris pegou muito, né? Falha uma hora ou outra, mas é um excelente goleiro. E aí nas fraquezas a gente entra aqui, ó, defendendo bolas paradas, e de fato não é a grande qualidade do Tottenham, e parando oponentes com chance de gol. Aquilo que eu citei, várias vezes eu vejo jogos do Tottenham onde o adversário tem muito aproveitamento e finalização, ou seja, finaliza demais a baliza para um time que tem uma qualidade boa como é a da equipe do Tottenham. Uma outra coisa que vai valer também para a gente falar mais à frente é o sistema de jogo do Tottenham, ou seja, formação inicial. 12 jogos da Premier League, 38 partidas, 19 a equipe entrou no 3-4-2-1, tá? Que é esse esquema. Eu também tenho uma variação no 3-4-3. Daí só o que muda no 3-4-3? Para mim, 3-4-3 os jogadores ficam mais abertos, né? O Heung-min-son joga mais pelas alas, o Kulusevski também. E no 3-4-2-1, por vezes, o que acaba acontecendo? Kulusevski e Son jogam um pouquinho mais centralizados e aí dão espaço para as alas pelos laterais, né? Pelos alas, que é o Emerson Royal, o Reguilhon. Depois a gente vai falar sobre as outras opções que o Tottenham tem e também quer trazer aí no mercado, né? Possivelmente vai trazer. Então, eu acredito que esse estilo de jogo, né, pelo menos na formação, não mude, até por ser a essência do Antonio Conte. Chelsea ele foi campeão assim, Inter ele foi campeão assim, então é um cara que já trabalha bastante, né, com 3 zagueiros há bastante tempo. E aí você vê que a outra formação fora dos 3 zagueiros que ele utilizou mais foi o 4-2-3-1. Que aí o que acontece? Tem um meia mais centralizado, né? Um meia aqui mais avançado, coisa que nas formações de 3 não temos, né? Temos alas e temos o Harry Kane que recua para fazer esse meia também, beleza? Vamos agora de campinho, começar falando aqui como que a equipe do Tottenham terminou a temporada, quais são os 11 praticamente titulares, claro, eu vou explicar algumas variações e mostrar para vocês como que esse Tottenham possivelmente vai ficar com as contratações e também possíveis contratações, tá? Informações aí, possivelmente na hora que vocês vejam o vídeo pode até ser que alguma delas estejam já concretizadas, tá? Mas eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Primeiro no gol. O Lloris segue sendo o titular absoluto e o Foster hoje é o reserva. Acabou de ser contratado, jogador do Southampton, muito tempo titular ali na equipe, muito bom goleiro, também já de uma boa experiência. É o substituto imediato do Lloris a partir de agora. Lembrando que o Pierluigi Golini, goleiro italiano, que era da Atalanta e estava na equipe do Tottenham, não teve o Tottenham não exerceu o poder de compra, tá? Preferiu ficar sem ele e trouxe um jogador aí doméstico, ou seja, da mesma liga. Então, o Foster é a opção que a equipe do Tottenham tem para o Lloris no gol. Na zaga com 3, explicando, essa é a zaga que mais jogou, com o Romero do lado direito, Eric Dier pelo centro, o Ben Davies, que também é lateral esquerdo de origem ali pela zaga do lado esquerdo. E aí a gente tem também o Davinson Sanchez, que flutuou, né? Hora ou outra titular, hora no lugar do Eric Dier, até quando ele estava ausente também. E o Christian Romero, a mesma coisa, né? O Christian Romero ficando de fora, o Davinson Sanchez, aí o colombiano é titular. Então, é um jogador que joga nessas duas posições. E aí o Tottenham já está fazendo um movimento de trazer o Clément Lenglet. Pode ser que no momento que vocês vejam o vídeo aí, o Lenglet já esteja até acertado, mas tudo indica que ele vai chegar por empréstimo da equipe do Barcelona, o zagueiro francês. É muito tempo de seleção francesa, inclusive, tá?
Apesar de ser um jogador que está em baixa, eu acho que é uma contratação que faz muito sentido. Por quê? Porque o Antônio Conte ele gosta de jogar com esse lado esquerdo um canhoto, né? Ou seja, um zagueiro do lado esquerdo que seja canhoto. Então, quando ele não tem um Davis, ele não tinha nenhuma opção. E agora ele tem o Clemens Lenglet. Sem contar que se ele por algum motivo ele quiser ser um pouquinho mais defensivo, colocar o Davis como um lateral esquerdo ou até possivelmente um ala e o Lenglet na defesa do lado esquerdo, agora ele tem essa opção. Então, muito possivelmente, provavelmente, a gente vai ter essa opção. Conte, na verdade, vai ter essa opção. Falando ainda do lado esquerdo, ele tem, além do Reguilhon, o Sessegnon, que foi titular em algum momento da temporada, ambos extremamente mais ofensivos do que defensivos, então dá velocidade e dá profundidade também para a equipe do Tottenham por aquele lado. E aí trouxe uma opção que aí sim eu acredito que seja um reforço para ser titular, que é o Ivan Perisic, croata, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Internacional, inclusive jogando com o Conte. Então é uma opção muito boa para esse lado esquerdo, tanto na ala quanto também para ser a opção do Heung-min Son, apesar que isso daí a gente vai citar um pouquinho mais à frente, que tem uma outra opção até melhor. Então, o Perisic, acredito que inicialmente ele vai encaixar por aqui, ó, sendo um ala pela esquerda nesse esquema de 3 zagueiros, mas ele pode surgir também na linha ofensiva, lembrando que ele joga até do lado direito, mas a função dele é um cara ambidestro, joga mais pelo lado esquerdo, a maioria do tempo da carreira jogou por lá. Passando do lado direito, além do Emerson Royal, o Matt Doherty também dividiu essa titularidade. Diferença do Doherty para o Royal, na minha opinião, Doherty é melhor defensivamente, o Royal é melhor ofensivamente, ou seja, tem mais recurso para atacar. Além desses dois, o Tottenham está fazendo um movimento de trazer o Jedi Spence, ala de 21 anos, tá? Tive que ir lá dar uma pesquisada boa, trazer para vocês. Eu, honestamente, não vi jogar, não sei alguns vídeos que eu vi para trazer aqui para vocês, mas tudo me aparenta que é um jogador adaptado a esse esquema do Conte, então faz extremamente sentido trazer um jogador assim e cria mais uma opção, inclusive até para o futuro. Esse Jedi Spence, ó, ele jogou 40, peraí, deixa eu colocar aqui na Championship, acabou saindo, 42 jogos, tá? Sendo 40 como titular, 86 minutos por jogo, ou seja, o titular absoluto, vocês viram aqui o mapa de calor dele também, 2 gols e 4 assistências, não são números ruins por ser um ala. Então, é um cara mais jovem, mas que também está bem adaptado. Vocês viram que curioso que ele é do Middlesbrough, mas ele jogou no Nottingham Forest, que inclusive subiu para a primeira divisão, está na Premier League, o Nottingham Forest, que tem muita história, hein? Muita história, muito mais história que esses timinhos aí, que a gente vê aí que fala que é grande. Mas vamos lá. Então, o Jedi Spence, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não está assinado, mas tudo aparenta que está tudo certo. Mas é mais uma opção de elenco. Aí a gente chega no meio campo, Højbjerg, dinamarquês, fez uma temporada absoluta, titularíssimo, muito bom jogador, defensivamente, também finaliza de fora da área. E o Rodrigo Bentancur, como mostrei para vocês os números. Então, esse é o miolo de meio campo da equipe do Tottenham. E quem que o Tottenham trouxe para ser opção? O Yves Bissouma, jogador do Brighton. Qual que é a característica dele para quem não viu ele jogar no Brighton? Cara, ele faz muito aquele box to box que a gente costuma dizer, que é o jogador que vai para o ataque e defende também com a mesma frequência, ou seja, tá lá no ataque, tá na defesa, vai e volta e percorre toda essa área aqui de meio campo. Fisicamente muito forte, então ele é melhor nesse quesito que o Bentancur, por exemplo. Acho que ele pode brigar por vaga com o Bentancur, que foi bem difícil de ganhar vaga, ou contra o Højbjerg. Em algumas situações, caso a equipe do Tottenham queira ser um pouquinho mais defensiva, pode jogar com os três, aí sendo o Bentancur um pouco mais à frente, Bissouma e Højbjerg por aqui. Não é muito característica do Conte? Não é, mas pode ser que em algum momento da temporada surja essa possibilidade. Tá? Ele pode ser o reserva do Højbjerg também. É o reserva imediato, mas vem para brigar por vaga. Tá? Lá no ataque, eu tenho certeza agora a gente vai chegar na parte que todo mundo está vendo, até deixei marcado aí na linha do tempo. Aonde vamos encaixar o Richarlison? Ele vai jogar com o Son, com o Kane? Bom, deixa eu trazer o Richarlison aqui para o campo e explicar para vocês. Primeira coisa, antes de a gente falar de campo, do que eu acredito que vai acontecer, é trazer aí as posições que o Richarlison jogou na temporada passada na equipe do Everton ainda, tá? Em 21-22, como vocês viram, marcando aí 11 gols, né, somando Premier League e FA Cup, e 5 assistências. 25 vezes ele surgiu como
um centroavante, que é a posição principal dele, e 7 vezes ele jogou como ponta esquerda. E quais situações ele jogou como ponta esquerda? Quando a equipe do Everton tinha o Dominic Calvert-Lewin, jogador inclusive que já teve na seleção inglesa, que é mais 9 do que propriamente o Richarlison, um jogador menos móvel, cabeceador. O Richarlison também tem esse quesito. Então ele foi colocado do lado esquerdo, que também é uma posição que ele já jogou, inclusive aqui no Brasil. Já na realidade do Tottenham hoje, Kulusevski muito bem na última temporada, Harry Kane e Son nem se fala. E onde o Richarlison pode encaixar? Ele pode encaixar aqui, e aí se ele brigar com vaga com o Harry Kane, obviamente ele começa como um reserva. E também com o Son a mesma coisa. E para quem que possivelmente pode sobrar essa vaga do Richarlison? Para o Kulusevski. Porque Kane e Son são titulares absolutos. E aí se ele entrar no lugar, supondo que ele entre no lugar do Kulusevski, ele vai jogar pela direita? Ele jogou até na seleção brasileira sim. Ele joga. A gente sabe como que o Pombo é um cara polivalente. Botar no gol ele joga, mas não é a posição de origem dele. É a posição onde ele fez mais sucesso na carreira. E aí o que eu imagino que o Conte pode fazer para tentar reverter esse fato? Ele pode mudar um pouquinho o posicionamento desses 3 atacantes. Sendo ainda o Richarlison do lado direito e o Heung-min-Son do lado esquerdo. E aí o Harry Kane recuando para ser um falso 9, talvez, um cara para jogar um pouquinho mais atrás, né? Talvez até com um camisa 10. Claro que o Kane sempre chegando dentro da área em jogadas criadas pelo Son ou pelo Richarlison, mas ele vindo também fazer essa criação, que ele busca muito jogo. Para quem vê os jogos do Tottenham, sabe que o Kane não é somente um camisa 9. Ele é um jogador armador de jogada, inclusive, cara, várias vezes ele é o arco e várias vezes o Son é a flecha, ou seja, o Son sendo o cara da velocidade e ele sendo o jogador do passe, tá? Então, ele tem essa característica. Então, pode ser que assim o Richarlison acabe se adaptando a essa nova realidade, jogando mais pelo meio, tá? Mas pelo lado direito, pelo fato de ter o Son, ter a concorrência do Son por ali. E se, por algum motivo, o Conte acredita que os 4 têm que jogar, o que pode acontecer? Deixa eu tentar tirar alguns jogadores aqui, eu vou deixar o time base da temporada passada, e aí a gente faz uma possibilidade que eu acredito que possa acontecer, apesar de fugir um pouquinho das características do Antônio Conte em formação, tá? O que pode ocorrer? Suponhando, vamos tirar aqui o Ben Davies, saiam dos zagueiros, e a equipe do Tottenham vai para o 4-2-3-1, sendo com Bentancur e Højbjerg, aí tem a variação do Bissouma, o Harry Kane sendo aquele meia centralizado, lembra que eu mostrei para vocês lá no WhoScored? Então, jogando dessa forma, e aí sim o Richarlison sendo o último homem de ataque, o Kulusevski fazendo o lado direito e o Heung-min-Son fazendo o lado esquerdo. É menos provável, pelo menos inicialmente, de tudo que a gente viu de Conte nessa temporada, é o menos provável acontecer. Mas, caso ele queira aproveitar o Richarlison e também o Kulusevski, é uma possibilidade, tá? Por vezes pode ser que ele coloque também uma outra variação, o Richarlison por aqui, o Harry Kane mais centralizado, o Kulusevski fazendo centro, ou até mesmo o Heung-min-Son fez essa posição em alguns momentos indo mais centralizado, o Richarlison indo para o lado esquerdo, o Kulusevski direito e o Kane aqui na sua posição de origem. Tudo isso pode acontecer, vai depender do que o Conte quer, mas o fato é que ele tem aí mais uma opção de formação com o Richarlison no 4-2-3-1, já que ele vai ter 4 jogadores de ataque muito bons. Isso que eu não estou nem contando com os reservas, né, que é o Lucas Moura, que joga pela direita e pela esquerda. Temos também aí o Ndombele, que retornou, não sei se vai ficar. O Bergwijn, eu já acredito que ele vai para o Ajax mesmo, só está esperando esse movimento do Antony para o United, para o Bergwijn chegar e ir para a equipe do Ajax. Eu acho que ele já vai acabar ficando sem espaço, tá? Tem também o Bryan Gil, que joga na ala, joga no ataque. Então, assim, o movimento do Tottenham no mercado foi para fortalecer o elenco, ou seja, não depender somente dos 11 iniciais. Isso o Conte fez muito bem, está captando, como vocês estão percebendo, jogadores em posições que até tem já um titular absoluto. Eu acho que só o Perisic e o Richarlison vão brigar por posição inicialmente, e o Bissouma, claro, no meio campo ali com o Bentancur. Mas o restante das contratações são para compor elenco, e sempre o cara que estiver na melhor fase, o Conte vai colocar. Ele não é tipo de técnico que
protege o jogador não. Se tiver na melhor fase, vai jogar com Conte. Isso é muito interessante. E agora, para falar para vocês como que eu pretendo trabalhar esse Tottenham nessa temporada 22-23 a partir de agora, sabendo as características da equipe, as forças e também as fraquezas. A temporada passada foi um pouco difícil de trabalhar, por quê? Porque é um time que joga muito contra-ataque. E eu vou tentar explorar um pouquinho mais isso, esse trabalho mais sem bola. Eu sei que é muito difícil a gente trabalhar lance a lance na equipe na Premier League por conta do delay. Mas eu vou tentar trabalhar em algumas situações de entradas mais de médio prazo, onde eu perceber que o Tottenham tem vantagem ofensiva e mesmo o adversário tendo a posse de bola, o Tottenham leva vantagem defensiva também, ou seja, esteja mais próximo de fazer o gol, pelo menos pela leitura de jogo, e menos propenso a sofrer esse gol, tá? Tentar aproveitar esse tipo de situação, beleza? Então, eu acredito que para quem for abordar o Tottenham falando de trading, essa vai ser a melhor possibilidade. Outro ponto, onde eu acredito que esse Tottenham pode chegar agora com essas contratações que fez essa temporada, fortalecendo seu elenco. Ainda acredito que esteja abaixo de Liverpool e do Manchester City, mas ali já está coladinho com o Chelsea. Então já brigo por esse terceiro lugar. Claro que o Chelsea até agora não fez nenhum movimento de transferência que mude o patamar da equipe, como havia sido citado o Neymar, mas por enquanto o Tottenham já está bem parelho e acredito que a equipe vai continuar brigando aí pela Champions League. E falando em Champions League, vai depender muito do grupo que o Tottenham vai cair para a gente pensar em alguma coisa. Mas é muito difícil de imaginar que o Tottenham já brigue por Champions League ou Premier League nessa temporada, ou seja, entre como um dos favoritos. Mas o time realmente é muito bom, vai ser muito bom de trabalhar aí nessa temporada. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para vocês, tanto no trade quanto também no futebol. E já deixo o desafio aqui para vocês. Mandem sugestões de equipes para eu analisar aqui no Fala Gabica da temporada, equipes que estão fazendo contratações, que podem mudar o seu estilo de jogo, que eu faço esse panorama aqui bem legal, bem completinho, do que eu imagino que essa equipe vai, de forma que a equipe vai jogar, onde vão encaixar também as suas principais transferências, beleza? Não esquece de deixar o like e se inscrever caso você não seja inscrito. Tamo junto, bons greens a todos.